Eu sou russo, vivo aqui na São Paulo, mais de 2 anos. Hoje quero falar sobre experiência de aprender outro idioma. Essa coisa realmente sempre que me fascinava desde a infância, quando eu estava na escola na Rússia. Lá eu fui escolhida na turma para aprender inglês. E também na Rússia aprendem outras pessoas. Na Rússia nós aprendemos na escola pública 3 idiomas. A maioria das pessoas aprendem inglês, outras pessoas aprendem alemão e também algumas pessoas na Rússia na escola pública aprendem espanhol. Mas quando já entrei na universidade, depois de escola, na universidade apenas foi alemão e inglês. E eu sempre gostava de aprender idioma, sempre queria aprender idioma, queria aprender outro idioma para caralho. Não sei se esta expressão boa para falar, mas realmente queria aprender. E até quando eu cheguei na exército na Rússia em 2008, lá foram pessoas do sul da Rússia, de Daguestão. Eles falaram seu próprio idioma. Eu sempre senti interessante, senti interesse também para aprender também a língua deles. Eu pedi, posso aprender a língua de vocês? Ele falou assim, vou ajudar você a aprender, mas ele não ajudou. Apenas aprendi uma palavra em idioma daguestão que Miss significa buceta. Por assim dizer, na idioma russo, por exemplo, caralho significa ruim. Ou, por exemplo, buceta em russo significa pizda. Mas em Daguestão, no idioma de Daguestão, eu sei que buceta significa miss. Estas coisas que sempre me fascinavam na qualquer idioma, aprender novas palavras. Mas que coisa me mais interessava? Ah, sentir esta coisa, pensar em outro idioma. E para mim sempre foi curioso saber como esta coisa pensar em outro idioma que a pessoa sente. Sabe, algumas pessoas querem experimentar droga. Pessoas têm curiosidade de saber o que significa ser bêbado, por exemplo, usar outra droga. Eu não quero falar que eu aqui faço apologia de droga, não. Apenas falo sobre curiosidade que pessoas têm. As coisas ruins, sim, mas pessoas têm curiosidade. E sobre idioma, também eu sentia muita curiosidade para aprender idioma, para sentir como esta coisa é assim. Eu comecei a aprender e agora já começo a entender que essa coisa realmente é uma experiência louca que quebra muito seu cérebro, muda seu cérebro, coisa poderosa e interessante. Mas coisa mais louca, aprender 2 idiomas ao mesmo tempo. Eu já tentei aprender 2 idiomas ao mesmo tempo, tentei aprender português e espanhol e inglês ao mesmo tempo. Meu cérebro simplesmente explodiu. Caramba, foi experiência tão louca. Mas hoje quero dar dicas para vocês sobre minha jornada pelo mundo de idiomas. Sobre Brasil, quero falar que eu conheci Brasil 2 anos atrás. E não foi coisa que eu escolhi Brasil. Na verdade, Brasil me escolheu. Eu sempre, quando eu fui mais jovem, eu já tive 29 anos. Eu comecei, quando vivia na Rússia, que eu comecei a pensar, nossa, aqui na Rússia é uma merda. Aqui difícil pra caramba, também aqui muito frio, quero sair. E também naquele tempo eu trabalhava numa empresa. E nesta empresa eu tive um homem, ele na juventude, meu patrão, ele na juventude fugiu para Noruega, ele também vivia na Alemanha, ele sempre falava para mim,
Oh, Dmitry, você tem que sair da Rússia. Você tem que ir para país mais rico. Aqui você vai perder. Ele sempre me bateu na mesma tecla. Ele que colocou este pensamento na mim que eu tenho que sair da Rússia de qualquer jeito. E eu comecei a pensar que eu tenho que sair para país rico. E se eu tivesse visto, por exemplo, se eu tivesse visto, eu poderia ir para a Austrália, Estados Unidos, Alemanha. Alemanha acho que é um país muito legal. Ou, por exemplo, Noruega. Sempre gostava de países nórdicos, mesmo que lá é frio. Mas lá tem ordem, lá tem alguma, alguma lei, alguma democracia verdadeira. Ah, democracia verdadeira, não como aqui no Brasil, aqui de democracia incompleta. Vamos fazer assim, falar assim. Sim, eu pensava que seria legal ir para algum país rico, mas como eu não consegui visto, eu comecei a pensar entre países sem visto que eu posso sair da Rússia. E eu ah, escolhi Brasil porque entre países sem visto, Brasil pareceu para mim país melhor de todas as outras, por exemplo, melhor do que Filipinas, melhor do que Indonésia, melhor do que. Acho que a Indonésia naquele tempo precisava visto. Acho que eu escolhi entre Indonésia, entre Brasil. Ah, escolhi entre Filipinas, Brasil e outros países, já não lembro aqui. Eu olhei lista países sem visto e escolhi Brasil. Eu fui para Rio de Janeiro. E quando cheguei para Rio de Janeiro me impressionou, muito impressionou. Foi muita experiência, foi muita experiência marcante. Eu vi. Só quero falar uma coisa, já antes de ir para o Brasil, eu sabia que o Brasil é muito perigosa. E quando eu cheguei para o Brasil, eu comecei a ver estes grafites nas paredes, estes desenhos todas paredes pichadas, estas pessoas pardos, pretos, parece pessoas com estes rostos sérios e pensei, nossa, agora a pessoa vai me matar agora. Nossa, eu já fui preparado que algum crime vai acontecer contra de mim no Brasil, porque na Rússia tanto esta imagem do Brasil, que é Brasil muito perigoso, que eu já fui preparado que alguma coisa ruim vai acontecer comigo. E eu comecei a pensar, nossa, eu saí da Rússia, eu cheguei para o Brasil, e agora vai, e na minha mente aconteceu esse pensamento, agora a vida adulta vai a começar. E quando eu cheguei para o Brasil, eu simplesmente não sabia como aprender idiomas. E eu sabia apenas algumas palavras: ônibus, comer, comida, bebida. Só apenas para pedir comida, pedir bebida. Apenas palavras básicas. Apenas sabia, pode ser 5 palavras quando eu cheguei para o Brasil. E depois eu comecei já a aprender idioma e comecei a entender que ah, preciso escrever. Eu escrevia palavras, muito escrevia, olhava para palavras, escrevia. E sabe que é interessante? Quando eu escrevia palavra, por exemplo, ou tentava aprender português, eu sempre entendia que eu aprendo alguma coisa muito importante, que eu aprendo coisa que foi feita para durar para sempre. Por exemplo, hoje em dia tem muito conhecimento que está envelhecendo muito rápido. Por exemplo, se eu sou programador de computador,
você vai aprender alguma coisa na área de computação, essa coisa vai envelhecer muito rápido. Eu entendi aprendendo português que eu aprendo alguma coisa que vai durar para minha vida inteira e que vai durar ainda depois de minha morte. As coisas que davam para mim força para aprender português também, eu sempre imaginava como eu vou falar, como vou escutar, como vou interagir com pessoas, como vou descobrir outro mundo. As coisas sempre davam para mim forças para estudar. E etapas de minha aprendizagem foram da seguinte maneira. Primeiro eu começava a escrever palavras e olhar para palavras e tentar memorizar cada palavra. Eu escrevia lento. Depois quando já eu muito escrevia português. E depois quando já escrevi vários cadernos, na verdade, centenas de cadernos eu escrevi português. E depois eu já comecei a sentir força, que eu já não preciso mais escrever, que eu já posso ler. Porque para ler você já não precisa tanto, você já para ler você precisa mais conhecimento. Você já não precisa escrever. Eu comecei a ler. E outro nível, quando já comecei a ler, e nível mais avançado, já comecei a assistir YouTube. E por causa disso, eu acho que é para aprender qualquer idioma, primeiro escrever, depois ler e depois ver vídeos. Mas cada dia eu escrevia metade de página. Por exemplo, aqui página, eu tive a meta cada dia escrever pelo menos metade de página e traduzir. Eu sentava em frente do computador, abria dicionário na computador, dicionário eletrônico, dicionário online. É muito fácil você segura na mão livro em português. Se você, por exemplo, não tem a oportunidade de comprar livro, você pode baixar livro. E na outro lado você tem computador como dicionário online. Tudo muito fácil, você olha para palavras, traduz palavras com dicionário online e depois se escreve. E cada dia você tem que escrever pelo menos metade de página. Depois, quando você ganha confiança, já pode ler sem escrever e depois já escutar áudios. Mas para chegar para nível avançado, você tem que estudar pelo menos 10 anos. Eu já aprendo mais de 10 anos português, ainda assim tenho muito problema. Ainda estou boiando, como o brasileiro vai falar, às vezes na conversa. Porque às vezes as pessoas engolem letras, palavras. E difícil, às vezes. Mas agora tudo bem, já tudo bem.